Bom dia, são 7 horas da manhã, saindo de Belorado com destino a San Juan Ortega. Percurso um pouco mais longo que o anterior, cerca de 24 quilômetros. Percurso com altimetria um pouco diferente hoje, mais elevada, praticamente subindo o tempo todo, mais uma subida de aproximadamente uns 300 metros de planimetria, então não é muita coisa. Provavelmente bastante utilização dos bastões, porque deve ter algumas subidas um pouco íngremes em alguns pontos. Pelo que vi, estudando o percurso, tem uma zona de 12 quilômetros que não tem povoação, então é descampado, ou área de vegetação, então aqui vai exigir um cuidado a mais com água e alimentação. Basicamente é isso. Quanto ao resto do percurso, eu vou falando pelo caminho. Um bom caminho a todos. Caminho tranquilo até o presente momento, parando em Poços Santos para tomar um café. Aí, para surpresa, encontro uma austríaca que morou no Brasil e que está fazendo o caminho com um cachorro, sua cadela, com 1 ano e meio de idade apenas. O que achei interessante é que o animal estava com sua própria mochila, uma mochilinha, e muito bonito. E o carinho que ela tinha por aquele animal, que ela, conversando um pouco, ela me disse que encontrou num abrigo para cães abandonada e pegou há uns 6 meses atrás e tá fazendo o caminho de Santiago acompanhada do seu cachorro. Isso é o caminho. É o caminho. Muitas coisas interessantes, muitas ideias interessantes. Sempre uma novidade atrás da outra. Aquele dia você acorda e diz assim: ei, o que vai acontecer hoje? Porque o caminho vai te surpreender. Isso que é o bonito. É isto. Então, depois de um percurso tranquilo, se chega a Vila Franca, Montes de Oca, e aqui até San Juan Ortega começamos um percurso de 12 quilômetros. É um percurso que tem uma subida um pouco íngreme agora. Nos próximos 3 quilômetros se sobe 350 metros, então é uma subida, a princípio deve ser bastante íngreme. Eu vim conversando com um senhor de Madrid, um senhor de 72 anos, está fazendo o caminho, e ele veio me contando a história desse lugar, de Vila Franca. Havia nas ocas, nas cavernas atrás, onde viviam os salteadores, que nessa floresta que inicia a frente, eles assaltavam os peregrinos. Então isso na Idade Média. É uma floresta densa, onde os peregrinos que peregrinavam por esse caminho até Santiago de Compostela temiam muito essa floresta,
porque os salteadores sempre estavam presentes e praticamente tiravam tudo dos peregrinos. Então tem um pouco de significação tanto para a cidade e quanto para o local. Pode-se ver que já temos aqui uma elevação bem grande. E isto que é o importante, o que é o bonito da história, né? História do local. E conversando com as pessoas locais, com quem conhece a história, você vai aprendendo, vai conhecendo um pouco a cada dia deste caminho fantástico, que é o caminho de Santiago de Compostela. Então, vamos lá, vamos encarar esses 3 km fortes de subida e os últimos 12 km até San Juan Ortega. Lembrando, Vila Franca é o último ponto de abastecimento, tanto de água quanto de alimentação. Então hoje está muito fácil porque está nublado, então não há uma desidratação grande, mas um dia quente tem que se preocupar bastante com esse ponto aqui. Abastecer água, comer, cuidar dos pés e seguir o caminho. Então é isso. Até o próximo ponto, até San Juan Ortega. E acá estão Leone y Bahía, dos compañeras en su caminada, compañeras inseparables. Es muy bello esto. E aqui se encontra a Floresta dos Salteadores. Então imagina, na Idade Média, quantos peregrinos não foram assaltados por aqui, não perderam a própria vida. E mesmo assim, sempre houve essa peregrinação, mesmo com o perigo deste local. Sempre houve a continuidade da peregrinação até Santiago de Compostela, até o local onde encontra o corpo do apóstolo Tiago. Então, isso mostra a fé que sempre se manteve por este caminho, a força que tem esse caminho. É inacreditável. Felizmente hoje, o único problema do caminho não são mais os salteadores, mas sim a subida, que é um pouco íngreme e cansa um pouco. Mas a paisagem, o momento compensa tudo. Então, depois de 6 horas de caminhada, 12 quilômetros sem somente mata, estrada, chegamos a San Juan Ortega. O percurso até aqui, os últimos 12 quilômetros, teve 3 quilômetros de uma subida bem íngreme, então é bem interessante a utilização do bastão, ajuda bastante, tá? Demais, o percurso segue por no meio de uma mata, uma vegetação tranquila e uma estrada, sempre plano. Subiu, depois segue plano, algumas descidas, então depois é bem tranquilo o percurso, é bem agradável. Bastante gente pelo caminho, muitos peregrinos, então rendeu boas conversas, boas risadas, e essa é a magia do caminho. Os encontros com pessoas novas, conversas, troca de informações, uns se ajudam. Alguém parou, faltou água, machucou, o pessoal para, se ajuda. E é isso que faz com que o caminho de Santiago de Compostela seja tão interessante, tão mágico.
Então agora procurar um lugar para dormir, comer e conhecer San Juan Ortega. Até mais. Bom, o que falar sobre o percurso de Belorado a San Juan Ortega? Um percurso diferente dos que estávamos acostumados. Todos os dias eram planícies, pequenas colinas e caminhar com bastante sol. A partir de Belorado, essa vegetação muda todo o dispositivo do terreno e começamos a andar por uma mata, por uma floresta e começamos a aprender um pouco da história desse lugar. Las Ocas dos Salteadores, onde havia na Idade Média alguns bandidos que assaltavam os peregrinos e que roubavam todos os seus pertences. Às vezes matavam alguns, então era um ponto de maior perigo nessa peregrinação até Santiago de Compostela. Com relação ao percurso, até Vila Fuerte é um percurso com seus altos e baixos, pequenos, tranquilo, sem precisar da utilização de bastões ou de qualquer outro equipamento. Tem bastantes pontos de apoio, bastante água, então, e ainda mais que hoje estava chovendo com uma neblina, então não houve preocupações nessa parte. Após Vila Fuerte, Monte de Oca, aí sim temos essa elevação de cerca de 350 metros em 3 quilômetros. Tem uma subida um pouco íngreme com algumas pedras soltas, então a utilização do bastão é fundamental. Utilização do bastão, o que é interessante saber? Bastão mais curto na subida, bastão mais longo na descida para o equilíbrio. Todos os bastões têm regulagem, então regula seu bastão de maneira que seu braço e antebraço estejam sempre em um ângulo de 90 graus. Após isso, o caminho ele sempre surpreende. Encontramos uma menina que vinha fazendo o caminho com seu cachorro portando a sua própria mochila, isso que eu achei interessante, a magia do caminho. Muitas conversas, um senhor de Madrid veio me contando toda essa história dessa região, um senhor de 72 anos que já fez vários caminhos do norte, caminho primitivo, caminho português, então está fazendo várias vezes, repetindo esses caminhos. Quando eu perguntei por que fazes esse caminho, ele disse pela minha paz, por minha paz, por minha tranquilidade, por meus encontros, por las personas, por la cultura, por todo. Isto é belo, é perfeito deste caminho. Então, agora aqui, no antigo monastério, é uma igreja muito antiga. Acabamos de participar de uma missa onde o padre disse que não vem seguido a esta comunidade aqui, porque é uma comunidade muito pequena, poucos habitantes, mas que hoje, por um acaso, ele veio e como ele disse, fez uma missa internacional, porque eram várias nacionalidades ali presentes. A missa se desenrolou em inglês e em espanhol e foi muito bom. Mais um dia do caminho que termina com felicidade, com realização, com aprendizado. E é isto. Isto é o caminho de Santiago. Gracias. Hasta mañana.